Boa tarde a todos. É sempre uma grande alegria, né, retornarmos a essa casa querida, onde podemos sempre reencontrar corações amigos, corações queridos. A nossa primeira palavra deverá ser sempre de agradecimento a Deus, por nos encontrarmos no momento, num espaço abençoado, com uma vibração que foi preparada para nos receber com tanto carinho, né? Com uma música linda, a vibração do ambiente que nos tranquiliza, que nos prepara. Agradecer a Deus acima de tudo. Bendita a reencarnação, que já podemos nos reunir para falar do Evangelho de Jesus, para falar da doutrina espírita. Talvez tenhamos demorado, todos nós, muito tempo para estarmos aqui hoje, mas chegamos, cada um com as suas vidas, com as suas dificuldades, com as histórias reencarnatórias. Mas hoje já nos encontramos com o coração aberto a relembrar de Jesus. O capítulo de hoje, que é o capítulo 16, segundo o Espiritismo, tem como título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra grega que significa dinheiro, significa posse. Ele representa o Deus das riquezas. Então Kardec concentra nesse capítulo 16 todas as questões, os estudos necessários referentes à riqueza, referente aos bens terrenos e qual a finalidade nobre quando possuímos esses bens. Nos fala também do que seria a verdadeira propriedade. Nos fala em desapego. Desapego, né? Um tema que todos precisamos estudar muito. E Jesus, quando fala não se pode servir a Deus e a Mamon, ele nos ensina o desapego ali. O que nós vamos escolher? Nós estamos sempre escolhendo, não existe um neutro. A quem nós escolhemos servir? Ou nós servimos a Deus, a lei de amor, de caridade, de mansuetude, ou servimos ao egoísmo, ao Deus da riqueza nesse sentido, ao orgulho, à vaidade. Jesus, quando fala não se pode servir a Deus e a Mamon, não significa que é ali que ele coloca como única possibilidade de evolução que os homens se desfizessem dos seus bens e que vivessem de forma miserável. Não foi nada disso. Algumas pessoas interpretam assim equivocadamente. Na realidade, trata-se de um alerta sempre para nos recordarmos que a presença, né, dos bens materiais na nossa vida despertam situações como o egoísmo e que é um obstáculo à liberdade de sermos plenos, livres, porque esses bens, quando não bem compreendidos, nos levam à escravidão da matéria. E isso é uma impossibilidade da evolução, porque nos paralisa, nos enfeitiça, nos fascina aqueles bens. Ficamos ali seduzidos e paralisados. Por isso esse alerta. A quem que tu serves? Não é o que tu usas, é a quem que tu serves. Nesse capítulo também encontramos as provas da vida, a prova da riqueza e a prova da miséria, em que Kardec foi muito feliz em incluir o item 5 com a parábola do mal-rico, em que Jesus nos conta, né, sobre um rico e um pobre Lázaro, que vivia à frente da porta do rico, esperando ali, né, esmolando na realidade as migalhas que caíam da casa do rico, da mesa do rico, e nem isso ele recebia. Então é uma parábola que põe em evidência dois extremos que a gente pode dizer da condição humana. Quais são esses extremos? A riqueza e a miséria é o tema que nós vamos conversar essa tarde. Então nós trouxemos aqui a parábola, o texto, nos permitam ler, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, em que Jesus assim nos conta: que havia um rico
que se vestia de púrpura e de linho, e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que de recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males? Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. E o rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, para lhe contar essas coisas, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, também não acreditaria, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Essa é a parábola, a alegoria, né, que Jesus trouxe para colocar ali o símbolo material que todos conheciam: um rico, um pobre, migalhas, mesas, são símbolos materiais, mas o objetivo da parábola é sempre o símbolo espiritual, a essência, né? A gente está vivendo só a casca da parábola, e essa essência, ela é descortinada de acordo com os nossos entendimentos. É o que a gente fala hoje em dia, tem várias camadas essa história. Às vezes a gente não fala assim, essa história tem muitas camadas. Às vezes a gente só vê a primeira camada, depois a gente revê aquilo numa segunda camada, aquela história da nossa vida. A gente vai reparando as sutilezas. E assim essas parábolas ficaram protegidas até hoje. Porque no primeiro momento elas não causam perigo. No segundo, elas permitem a interpretação, e isso é o simbolismo espiritual. É o abstrato, né, que é o principal, que é o espiritual. Bem, então nós vamos fazer uma singela, deixamos aqui bem repetida essa palavra, uma singela análise, né, por parte desse texto evangélico à luz da doutrina desses versículos. Então nós vamos lembrar das 2 provas que nós falamos, a prova da riqueza e a prova da miséria. Primeiramente, a prova da riqueza, está claro que quem vive o personagem é o rico da parábola. Jesus nos conta que ele se vestia de púrpura e de linho. Eram símbolos de quê? De riqueza e de status social elevado. Púrpura era um corante extremamente caro naquela época, a cor púrpura. E o linho é o tecido dos nobres, material reservado para os mais ricos. A gente repara que nessa parábola, Jesus em nenhum momento disse que esse rico era mau. Não fala isso, não fala que ele era mau, não fala que ele prejudicava alguém, também não toca isso na palavra. Mas o que Jesus nos conta? Nos conta que ele não dava a Lázaro nem as sobras da migalha da sua mesa. Quer dizer, não bastava, né, a migalha, quer dizer, a sobra da migalha. Quer dizer, o pouco do mínimo. Então, subentende
que ele era muito egoísta. Ele era um homem extremamente egoísta, muito orgulhoso. E por que também a gente presume que ele seja vaidoso? Porque a parábola nos fala aqui, ó, que ele se trajava magnificamente bem todos os dias. Ou seja, ele valorizava essa sua distinção por aparência. Ele gostava de ser, né, aquele bem apresentado diante do seu grupo. Então ele tinha a questão da vaidade bem trabalhada ali. Esse homem rico da parábola, o que ele representa? O que ele simboliza? Ele representa aquelas pessoas que vivem somente para si, de forma egoísta mesmo, só para atender às suas necessidades materiais, esquecidas das necessidades do espírito. Nem cogita se vai ter amanhã, o que acontece depois da morte, não pensa se existe uma vida depois, nem prefere não saber, porque vai tirar o prazer dela do momento, que o momento dela é só o presente. Ela concentra todas as necessidades no momento presente. E aquilo ali ela não quer perder, e está ali fascinada. Então, o rico da parábola representa esse tipo de pessoa. E nós sabemos que essa prova, né, da pobreza, ela é muito mais arriscada, essa prova da riqueza, desculpa, ela é muito mais arriscada do que a prova da pobreza. Por que ela é mais arriscada? Qual o perigo que ela traz? Porque ela vai despertar o nosso egoísmo, orgulho e vaidade que trazemos dentro da gente. Então ela vai acirrar, porque é justamente, né, esse egoísmo que nos faz ter cada vez mais necessidades materiais. É um ciclo. Aí você resolve uma necessidade, aí você vai ter outra, porque você só vive para você. E quando a gente vive só para a gente, nossas necessidades, elas multiplicam incessantemente. Pode tentar sair para resolver uma, que no instantinho já vai aparecer a outra de imediato. Então, esse é o perigo da prova da riqueza. E a gente lembra que o egoísmo é o maior obstáculo para a nossa evolução moral. Então, estar diante dessa situação e conseguir ter esse equilíbrio é uma coisa muito difícil. Por isso é uma prova difícil. Por isso que a gente fala, é uma prova que tem que se ter muito cuidado. Agora, quando que então essa prova da riqueza ela é bem aproveitada? Quando é que ela é bem, que a gente pode dizer, foi bem usufruída por aquela criatura? É quando o rico utiliza dos seus recursos materiais para praticar, né, virtudes, vai desenvolver virtudes, como a caridade, a abnegação, ele consegue. Porque essas virtudes da caridade, da abnegação, são virtudes que combatem o egoísmo. Porque o egoísmo vai ser despertado. Mas quando ele pratica e utiliza aqueles bens na caridade da abnegação, ele vai combatendo o egoísmo que tem dentro dele. Então, são pessoas, que nós conhecemos muitos exemplos, que superaram esse, né, o que a gente chama esse instinto ainda que há do egoísmo, porque é uma paixão, na realidade, que foi exacerbada aí por necessidade. Ela supera e utiliza para proporcionar benfeitorias coletivas, benfeitorias sociais. Quantas vezes nós vamos ver criaturas com uma condição financeira maravilhosa que utiliza para área científica, descobertas de remédios, né, a área farmacêutica, ajudam casas com situações que promovem o bem-estar coletivo em comunidades carentes, ajudam determinados grupos de povos, atividades culturais, enfim, sabem empregar aquilo ali não mais só para si, já começam a perceber que o outro está à sua porta, pedindo ali as migalhas que lhe sobram. Tão diferente aqui do homem da parábola, né, o rico, que ele não queria ver, quer dizer, aquilo ali existia, mas ele não se sensibilizou.
Então, essa é a diferença de uma prova da riqueza bem vivida, né? E aí a gente pergunta, o rico da parábola, ele passou com mérito pela provação da riqueza? Porque era uma prova. Ele passou com mérito? Não, né? Na realidade, ele foi considerado um mau rico. O título como um mau rico. Por quê? Porque ele era insensível, ele era egoísta, ele não entendeu que aqueles bens que ele possuía eram bens provisórios, que pertenciam a Deus. O que ele era ali na realidade? Um administrador, um depositário dos bens de Deus. Era só para ele administrar. Ele tomou para si aqueles bens, ficou fascinado, seduzido e perdeu a sua prova. Se complicou. Então a gente vê que ele foi incapaz, com os talentos que Deus lhe deu, auxiliar alguém ou a sua comunidade. Ele não fez nada com aquele talento. Ele enterrou o talento dentro dele. E aí essa prova da riqueza revelou o que para esse homem? Revelou o que tem no seu coração, que o seu coração ainda é dominado pelo orgulho e pelo egoísmo. A prova serve para isso, só para revelar como é que a gente está naquela situação, como é que a gente vive, né, que a gente pode falar naquela situação. Já temos aqui, né, a lembrança da Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, em que ela nos conta, sei que a maioria conhece essa história, eu particularmente acho linda a história da Condessa Paula, desse espírito caridoso, que a gente pensa assim, mas ela era rica, ela conseguiu fazer isso tudo, ela ajudava, ela era caridosa, ensinava a filha a ser caridosa, uma mulher rica, jovem, bonita, bem casada, nossa, ela tinha tudo, e além de tudo ela tinha um principal. Ela era caridosa, bondosa e abnegada. Você fala assim, nossa, será que esse espírito teve o privilégio já de vir assim? Aí a história conta, ó, que não foi sem labores que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E fiquei ciente de que a minha última existência, por mais meritória que porventura lhe pareça, não era por si só e tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessa prova eu tive a dita de triunfar, vindo a falhar. Ela vai contar, né, a falta numa que porventura foi a mais perigosa, a da fortuna, bem-estar material, um bem-estar sem sombra de desgosto. Nessa que consistia o perigo. Antes de o tentar, quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Então Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muito espírito há que, seduzido por aparências pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Então, ela fala aqui, né, que ela é a dama nobre que ganhou como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Então ela fala, para que não se apresseis muito pela prova da riqueza. E vós, outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna é a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual pode alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Condessa Paula. Então ela mostra como é que ela se preparou para a prova da fortuna. Então foram vidas bem difíceis. E quando a gente lembra de Lázaro aqui, que é a prova da pobreza, né, é o contraste do rico.
enquanto um vivia ali na púrpura e no linho, Jesus nos conta que ele era todo coberto de úlceras. Ou seja, ele era doente, sem poder trabalhar, e o que ele fazia para sobreviver? Ele esmolava, humildemente, que não é fácil. Se vai desenvolvendo a humildade, porque pedir alguma coisa para alguém, a gente às vezes não sabe pedir, você não sabe às vezes pedir as horas, fica com vergonha, né? Imagina pedir para comer. Então não é fácil. Não é fácil. Então ele vai simbolizar os desprovidos dos bens materiais que sabem sofrer ali com resignação, porque já compreendeu que os bens do mundo são o quê? São passageiros. Qual é a prova ali? Qual é a dificuldade da prova da pobreza? Porque ela vai despertar a revolta contra Deus, ela desperta a revolta contra a sociedade, que as pessoas são responsáveis pelo infortúnio, e de uma certa maneira são, mas é Deus que está acima de tudo. Leva a criatura à desesperança, se ela não a vivencia com resignação, leva ela à falta de fé. Ela vai perder a fé que lhe resta. Então, esse é o perigo da prova da pobreza. Agora, ela bem aproveitada, ela vai gerar que virtude? Ela vai gerar a paciência, a resignação, a humildade e a fé. Paciência, porque tem que ter paciência quando você é pobre, não tem? Você fica em fila de tudo, você implora por tudo, você não é atendido. Então, você vai trabalhando ali a paciência e vai aceitando, e vai se resignando. E isso vai dando essa capacidade de entender que está tudo na mão de Deus, que é teu e está tudo certo, é só uma prova, aquilo é só temporário. E aí a gente pergunta, Lázaro passou com mérito na prova da pobreza? Sim, né? Ele não lamentava, não recriminava a Deus e nem os homens. Ele passou sem, que a gente chama, sem revolta. Não tinha revolta no coração de Lázaro. Então ele passou. Quando eles estavam juntos encarnados, eles eram contemporâneos num determinado tempo e espaço, né? Em determinado ano estavam juntos pela história, e um espaço, um mora numa casa, outro fica do lado de fora. Mas eles estão ali juntos. Quando eles desencarnam, é que o desencarne agora vai mostrar o que acontece. A inversão da situação, a verdade das coisas. Então Jesus fala, olha, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Ou seja, na outra dimensão da vida, cada um vai para onde o peso específico do seu perispírito o envia. É uma lei, não tem máscara, não tem aquela carteirada, você sabe com quem está falando, eu tenho essa fortuna, não tem nada. Tem perispírito, peso daquela vibração daquele perispírito, que ele vai te direcionar para um lugar. Isso é uma lei magnética. Como é que eu vim parar aqui? Está no lugar certinho que tinha que estar. Então, Lázaro recebeu a sua recompensa em que momento? Na promessa de Jesus, na vida futura. Uma morada, né, de felicidade e de paz. É aquele que a gente chama bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E foi assim que Lázaro foi recebido por Abraão. Porque ele podia ser um aflito revoltado. Ele não ia ser bem um aflito, que a gente pode falar, né? Bem-aventurados os aflitos. Ele era bem-aventurado porque ele não era revoltado. Senão ele ia ser um aflito revoltado. E o mal rico? Aconteceu o quê? Ele foi condenado nas tormentas do inferno íntimo, da sua própria consciência, que o requeimava ali. Porque quem a gente encontra ao desencarnar? Quem é o juiz? Somos nós mesmos, é a nossa consciência. E ali a gente descobre naquele momento que todo mundo tem o céu e o inferno dentro de si. Dentro de cada um de nós mora o céu, mora o inferno. Aqui esse tipo de situação não é um espaço delimitado, é esse espaço interno. Bem, enquanto estava nos tormentos, o rico levanta os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. O seio de Abraão simboliza ali a providência divina, o acolhimento. E ele vê Lázaro, não poderia deixar de ser, ele tinha que reconhecer a vítima do seu egoísmo. Esse é um momento de suplício. Nós vamos estar sempre ligados às nossas plantações.
Nós vamos sempre ligados às nossas ações e nossas omissões, porque é a consciência que registra isso. Não há como fugir. Por isso é um suplício. E aí o rico, gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro. Ele lá continua mandando, né? É difícil perder esse vício. A fim de que ele molhe a ponta dos seus dedos na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremo tormento nessa chama. Isso é uma alegoria. De que ele tem sede? Ele é espírito, ele é desencarnado, não tem corpo físico, ele tem sede de consolação. Ele, na realidade, ele na ação não se apercebe, ele ainda está desacordado. Então é típico daquele que já está sendo despertado, acordado pela dor. Hoje compreendemos melhor essa passagem, essa parábola, porque no livro dos Espíritos, lá na parte 4, né, da Penas e Gozo Futuro, os Espíritos muito explicam bem essa situação, que antes Jesus não podia deixar isso tão claro, não tinha como. E aí, a partir disso, Abraão lhe respondeu. Abraão lhe responde é o quem que está falando? A voz da justiça. De meu filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Então Abraão lembra a todos nós que será a cada um segundo as suas obras. É o que ele está lembrando. Que a vida no além-túmulo nada mais é do que uma consequência justa das nossas escolhas no planeta, na Terra, na nossa vida. As nossas escolhas, nossas atitudes, nossas omissões. E cada um recebeu ali a oportunidade de passar pela prova da vida. Nós escolhemos essas provas, de acordo com as nossas necessidades. Se eu preciso trabalhar o egoísmo, se eu preciso trabalhar a humildade, que tipo de prova eu vou escolher? Ou que eu me sinto preparada para passar? Então, são essas provas. Então, eles receberam essa oportunidade. Lázaro passou pela prova das aflições, se resignou, resistiu, e aconteceu o que com ele? Ele se elevou e hoje ele está na consolação. Então, eram condições para ele ser aprovado nessa prova. Ou seja, ele se elevou no plano espiritual porque ele levou aquilo que a gente nunca perde. O que é? Ele levou as suas virtudes. A conquista que ele fez naquele momento de dor. Ele conquistou a humildade, a fé, a resignação, a paciência. São as conquistas morais. E o rico não passou pela prova, não se elevou, ele não retrocede. Ele está na situação dele. Ele teve que deixar o planeta Terra, né, quando vivo, o que era da Terra. Então, ele deixou a fortuna, deixou a posse dele, ele deixou os títulos, o nascimento ilustre. Na realidade, ele era o mais pobre de todos, porque ele não possuía recurso moral. Ele só tinha posse material. Ele era muito pobre. Ele só tinha posse material, ele só tinha riqueza material. A gente vai ver o que é a pobreza. E tem gente, né, que na realidade é muito pobre. E a gente se pergunta, né, será que hoje nós estamos mais pobres ou mais ricos desde que chegamos no planeta Terra? A gente tem que se perguntar isso. De condições morais, né? E Abraão continua. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Então, esse abismo entre Lázaro e o rico, ele não é um abismo físico, ele é um abismo moral, que indica o quê? Uma distância evolutiva entre esses espíritos. Lázaro não pode retroceder, porque ele avançou, porque ele passou na prova. Ele retrocedeu ao local que ele antes ocupava. Então ele subiu, né? A gente vai lembrar da escada de Jacó, do sonho de Jacó, um degrau de cada vez. Ele subiu. E o rico não possui ainda qualidades para chegar ao nível mais adiantado. Então, a gente vai lembrar lá do Livro dos Espíritos mais uma vez, na questão número 100 em diante, a escala espírita. Então, no mundo dos espíritos tem ordem, tem organização e não nos é facultado ficar passando de um lugar para o outro, né? Não podendo receber o auxílio de Lázaro, o rico faz então outro pedido a Abraão.
Mais um pedidinho, né? Ele não conseguiu, ele vai de novo. Eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhe contar essas coisas, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Ou seja, naquele momento ali, a gente já repara que ele já está intercedendo pelos irmãos, não está? Ele já está pedindo por alguém. Então tem um amor fraterno ali. É um amor egoísta, porque ainda é só para os dele, né? Só para aquele grupinho. É aquele amor que a gente vai desenvolvendo aos poucos também por camada. Primeiro a gente ama só a gente, depois a gente aprende a amar aquele do nosso grupinho, da nossa panelinha familiar, depois amplia para um grupinho, até que um dia a gente vai aprender a amar como Jesus nos amou, de forma incondicional. Mas para isso a gente está caminhando, isso é um processo, né? Então ele já pede. E nesse pedido também deixa claro, né, no pedido do rico da parábola, que os judeus sabiam que o espírito dos mortos podiam se manifestar aos homens, senão ele não ia pedir isso, pois pediu que Abraão mandasse Lázaro para comprovar aos irmãos dele o quê? A continuidade da vida, que ele ia ver Lázaro, ia mostrar a continuidade da vida, e ia mostrar também sobre os tormentos morais, para que eles, né, não passassem pelo que ele passou, para que não vivessem fora da lei de Deus. Ele estava dando ali um aviso. Aí Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que eles tinham então? No livro dos Espíritos também, na parte do conhecimento da lei divina, nos deixa isso muito claro. Eles tinham conhecimento da lei. Nós sabemos que todos os povos, em todos os tempos, receberam a lei divina, através desses espíritos superiores. Então, não houve ali falta de conhecimento, como não há até hoje dentre nós. O que existe é ou falta de amadurecimento espiritual para determinadas compreensões, ou uma vontade de não saber. Por quê? Pelo apego aos bens materiais. Mas, no momento que a gente conhece, a gente não pode alegar que não sabia. Então, as leis divinas sempre, né, todos os povos receberam dessa lei. E aí ele nos conta, né, aqui no final do diálogo, o rico ainda continua. Não, pai Abraão, explicando, né? Mas se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. O que é essa penitência, né? Eles vão se arrepender, eles vão se modificar, eles vão evitar o sofrimento futuro. É essa a ideia que ele tem. E Abraão responde: se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. E realmente, por que Abraão fala dessa maneira? Porque quem foram, né, os profetas? Profetas foram os médios, são os médios que transmitem a mensagem, né, as comunicações do plano espiritual dos mortos. Se eles não ouvem e não acreditam nos profetas, por que eles vão crer nos espíritos? Essa é aquela ideia, então, sempre que todos nós trazemos, que o fenômeno mediúnico é que vai modificar a pessoa. Ah, mas se ele ver essa situação, se acontecer isso para ele ver esse espírito, então ele vai mudar. Não nos faltam provas. Principalmente aqui, né, o relato de Jesus para o povo judeu. O que mais eles tinham foram profetas, foram profetisas, aqueles reis todos profetizavam. Então não faltou prova. O que faltou? O problema não era a falta de fé e recusa a ouvir as verdades que já tinham sido lhe apresentadas. Então, o fenômeno mediúnico realmente é para muitos. As pessoas querem um fenômeno mediúnico. Mas o difícil mesmo é o Evangelho de Jesus.
porque o Evangelho nos chama a um comprometimento individual e pessoal. Então, muitas vezes, a gente conversa com pessoas, né, sobre a casa espírita, sobre os projetos que a casa tem, e alguém fala assim, mas é difícil entrar na cabeça dele lá em casa, não tem como trazer ele aqui e fazer um fenômeno para ele ver que assim ele acorda. E a gente sabe que isso não é verdade. Ele vai se deixar impressionar só, mas logo, logo, a própria mente da criatura vai racionalizar aquilo tudo. E aquilo foi coisa da minha cabeça, o médium sabia de alguma coisa da minha vida. A criatura vai encontrar, né, o cérebro funcionando ali à disposição para explicar aquilo tudo de uma forma que vai reduzir aquilo a nada. Está aí que é fenômeno melhor do que o mundo, do que a vida, do que as plantas, do que os animais. O ser humano, o corpo humano, um bebezinho, o nascer e o morrer, a vida está mostrando o tempo todo os fenômenos. Então, o que nos falta, às vezes, é realmente compreender que nós não vamos continuar mandando no plano espiritual como fazemos no plano físico. As conquistas são outras. Então, essa parábola contada por Jesus é um ensino que retrata nitidamente o que se passa onde? No plano espiritual, para afirmar o quê? Que a nossa vida é uma consequência da vida terrena, né? A vida espiritual vai ser uma consequência. Como é que eu tenho vivido? Eu vivo bem? Eu consigo desenvolver simpatia dos outros por mim? Eu sou uma pessoa que sou paciente? Eu sou uma pessoa que já tem determinadas compreensões? É como eu vou me encontrar no plano espiritual. Como é que fulano é? Fulano é impaciente, fulano é revoltado, fulano é de mal com a vida. Como é que ele está no plano espiritual? Está a mesma coisa. O fato de morrer não transforma ninguém em anjo. Não é? O que a gente tem que aprender é a vida. Então, a gente vai começando a compreender que essas nossas existências corpóreas são passageiras. E a morte no corpo vai nos privar de todos os nossos recursos materiais que porventura tenhamos. Na alfândega, na hora da passagem, nós não levamos nada. Não levamos um alfinete, vai ficar tudo aqui. Vamos pobres, ricos, todos nós vamos desencarnar, vamos para a vida espiritual. Isso nada mais é de uma condição transitória do momento. Nós estamos no momento, numa experiência. Uma experiência de vivermos com recursos sobrando, com recursos faltando. Graças a Deus, aqui, né? Nesse momento, nós estamos sobrevivendo, como a maioria. Então, a gente precisa entender que constantemente, né, nós vamos vivenciar separações. É o que precisamos trabalhar. Essas separações do corpo físico. Nós vamos separar-nos de antigas ideias, de antigos sentimentos. Nós vamos nos reorganizar, nós vamos renovar. Nós vamos nos desligar de situações do passado, de situações anteriores. A lei de Deus nos faz isso conosco diariamente. E por que Deus nos faz essa proposta de separação sempre? Para aprendermos o quê? Aprendermos a progredir, a necessidade de caminhar para as frentes. Não é mesmo? Nosso objetivo é o progresso. Então, nós temos que mudar os nossos comportamentos dentro do nosso ser. Esse é o convite. Imagina se a gente não mudasse, se não desencarnasse. Como é que a gente ia continuar nessa vida do jeito que a gente é? A gente ia ser, as criaturas geralmente são as mais inflexíveis. Por isso que tem que fazer essa mudança de situação para renovar, para nos renovar, não é? Então, à medida que nós nos desligamos desses interesses imediatos da vida física, nós vamos tendo um melhor preparo para o momento de desencarne, para um desprendimento melhor, sem ficar atrelado à coisa física. A gente já tem que começar a trabalhar isso na nossa cabeça. A gente precisa treinar isso, essa ciência do desprendimento. E a gente vai fazendo isso aos poucos. Primeiro a gente começa com coisas de menos importância, não é? Porque aquelas que estão muito difíceis de nos desligarmos, o tempo vai nos ensinar a desligar. Tenhamos certeza disso. Mas já que está muito difícil, vamos escolher aquelas de sua menos importância, né? Que
que naquele momento não apresenta nada útil, e a gente vai trabalhando o desprendimento. A gente pode começar com um objeto, aquela roupinha que está em casa esperando a gente voltar para aquele manequim que a gente tinha lá há 30 anos atrás. Está lá separada, está novinha, claro que está novinha, nem serve, aquilo nem é usado mais, né? Aquilo é do tempo da vovó Totó. Então, a gente tem que aprender isso. É aquele livro que está se desfazendo assim, que a gente não leu, não dá, não empresta, ele se desfaz, como vai se desfazer tudo. Aí a gente vai aprendendo a isso, a se despender, porque isso tudo vai para o pó da terra mesmo, até o ponto da gente aprender, né? Até já deixar uma declaração, olha, quando eu me for, meus órgãos, o que prestar, já vai ser doado, né? Porque nem tudo vai servir tanto. Então, a gente, o que puder aproveitar aí, ó, na minha morte física, aproveitem meus órgãos que vão ficar. Olha como é que a gente já mudou. Olha como é que a gente vai mudando. A gente vai aprendendo a se espiritualizar, é isso que a gente vai buscar, a se desidentificar. A gente passou a vida toda se identificando com o que é material. Isso é meu, aquilo é minha posse, é minha propriedade. Depois a gente se identifica, eu não sou essa casa, eu não sou o carro, eu não sou nada disso, eu sou um espírito imortal. Então a gente começa a olhar para a nossa vida e falar assim, isso é temporário, isso é eterno. Isso é temporário, acabou o tempo, vamos, se eu não estou usando, passo adiante, oferece a casa tem bazar, outros vão usar, que bom que essa energia vai continuar. Isso é a ideia. O que é eterno? Eterno é aquilo que ninguém me tira, que ninguém me rouba, é aquilo que está dentro do meu coração, que são as minhas conquistas morais, as minhas conquistas intelectuais. O restante, a gente começa a olhar e passa a ter entendimento. Tudo é importante, isso é importante, mas imprescindível mesmo é meu amor com Deus. Deus é o principal, o resto é acessório na minha vida, e que eu tenho essa meta. Deus me deu para usar, vamos usar. Não tem problema de usar. Não tem problema nessa reencarnação que nasceu com recurso financeiro. Não tem problema. Isso não tem nenhum demérito nisso. Não é ser rico, é aprender a ser rico. E rico de quê? O que você faz com esses talentos todos? Por quê? Se você só usa para os seus próprios interesses, você é um baita de um pobre. Então é quando a gente aprende a ser rico de tudo, porque quanto mais se dá, mais se recebe da providência divina, porque o bem circula. Então a gente vai entender que o nosso tesouro está onde colocamos o nosso coração, não é? Então, a parábola é bem isso mesmo, que a cada um será segundo as suas obras, que mais uma vez nos demonstra a verdade que se encontra no lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Que Jesus, assim, abençoe a todos nós, nos inspire sempre a renovação de tudo. Possamos nos renovar, nossos pensamentos, nossas relações, a forma de nos relacionarmos uns com os outros, assim, acima de tudo, para que possamos, na vida, sermos bem-aventurados, independente da prova que estejamos vivenciando. Muita paz para todos.